Glória a Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. Esta palavra que quando a gente ouve e crê verdadeiramente na palavra, toma posse do que a palavra nos diz, ela tem o poder de nos libertar. Libertar do engano, da mentira, das falácias e nos libertar da condenação da morte. É isso que a palavra nos ensina. E hoje nós vamos meditar, aprender, através do Espírito Santo do Senhor, que fala para todos aqueles que querem ouvir, para todos aqueles que vão ouvir e acreditam verdadeiramente no que a palavra diz. E hoje nós vamos estudar um pouco na carta de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 12. E o título da mensagem, ela nos diz assim: filhos e herdeiro. Tome posse da palavra. A palavra está dizendo que somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros. Então você tome posse da palavra, porque a palavra é verdadeira. E a palavra ela já começa nos aconselhando, nos ensinando, nos aconselhando. Como é que os filhos de Deus se comportam? Como é que os filhos de Deus vivem aqui nesta terra? Ela nos ensina, ela nos aconselha. E a palavra diz assim: assim, pois, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, e esta palavra também hoje é para cada um de nós, que sabemos que somos filhos e que somos herdeiros. E a palavra diz: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Olha o que é que a palavra já começa nos ensinando. A palavra diz que nós não somos obrigados a viver segundo a carne, porque a carne, a palavra diz que é inimiga de Deus. As coisas que a gente faz segundo a carne, a palavra diz que é inimiga de Deus. Por isso que a palavra está dizendo que nós não somos obrigados a viver segundo a carne. Por quê? Porque nós temos a certeza absoluta que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, e que temos algo poderoso morando, habitando neste corpo, nesta carne, o Espírito de Deus. E a palavra, ela continua dizendo assim, preste atenção, tome posse da palavra. E a palavra diz, pois, porque, versículo 13, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Olha o que é que a palavra nos diz. Se a gente continua vivendo segundo a nossa carne, fazendo os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos deleites, estamos caminhando para a morte. E o que é viver segundo a carne? Viver segundo a carne, o apóstolo Paulo também escrevendo para a igreja dos Gálatas, ele também vai nos explicar o que é viver segundo a carne. Que muitos dizem que é o diabo, mas não é o diabo, é a nossa natureza humana. É a natureza de todos, do pastor, do bispo, do presbítero, do missionário, da missionária, de todos. Não importa quem seja, temos a natureza humana. Mas a palavra é muito clara quando ela diz que nós não somos devedores, que nós não somos obrigados a viver segundo a carne. E presta atenção aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, vai nos mostrar o que é as obras da carne, o que é que a nossa carne, a nossa natureza humana produz. E a palavra diz, ora, as obras da carne, não é do diabo, é da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí, aqui a palavra vai nos ensinar, nos dizer que obras de carne são essas. E a palavra começa dizendo imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções,
invejas, bebedeiras e orgias. E aí o apóstolo Paulo diz mais: e coisas semelhantes a essas declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E ele diz: e coisas semelhantes a essas, tem muito mais do que essas, que as pessoas praticam essas obras da carne e fica dizendo que é o diabo. Não é o diabo, é a natureza humana de todos. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Porque quando a gente continua vivendo nas práticas carnais, nas práticas das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos deleites, nós somos escravos. A pessoa que tem vícios da bebedeira, das drogas, dos jogos, da prostituição, da pornografia, isso é vício. E esta pessoa, ela é escravizada ao vício. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. A nossa natureza humana, ela precisa ser escravizada pelo nosso não. Eu não vou fazer, eu não vou praticar. Não é isso que Deus quer dos filhos e dos herdeiros. Então, esta é a natureza carnal. Isto aqui é a nossa natureza carnal, não é diabo, mas sim a nossa natureza humana. De quem? De todos. Todos têm uma natureza humana. Estamos presos, quando eu digo estamos presos, o Filho de Deus, o Espírito de Deus, está preso neste corpo humano, nesta natureza carnal. Por isso que a palavra nos diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne. Nós não somos obrigados a viver segundo os nossos desejos, a nossa natureza humana. E a palavra diz: porque se vocês viverem segundo a carne, segundo os seus desejos, praticando as suas vontades, aí a palavra diz que nós estamos caminhando para a morte. Agora preste atenção, o que é que a palavra nos diz? E tome posse da palavra. A palavra diz: mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Quem é que mortifica essa natureza carnal? Esta natureza que quer viver praticando o mal. Quem é que mortifica? A palavra está dizendo que é pelo Espírito. Quem tem o Espírito de Deus, esta natureza humana, esta natureza carnal, ela vai sendo mortificada, como a palavra está dizendo. Mas se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente viverão, porque o Espírito é vida. Quem tem o Espírito tem vida. Quem tem o Espírito já está ressuscitado. Não vai ressuscitar, já está ressuscitado. E o Espírito de Deus que mora e habita em nós, ele vai mortificando a nossa natureza carnal. Aquele que roubava não quer mais roubar, não tem prazer em roubar. Aquele que vivia na mentira não tem prazer em viver mentindo. Aquele que vivia nos vícios não tem prazer em viver nos vícios. Aquele que vivia na prostituição, no engano, não tem mais prazer. É isso que a palavra está dizendo. Por quê? Por causa do Espírito. Porque a natureza humana, ela, si própria, ela não luta contra ela mesma. É o Espírito de Deus que mortifica. Muitos fazem jejum para mortificar a carne, não vai mortificar. Nunca vai ser mortificada. Porque quem mortifica a carne é o Espírito, como a própria palavra está dizendo. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo. Então, o próprio Espírito, ele vai mortificando, ele vai eliminando, ele vai fazendo desaparecer os nossos desejos, as nossas vontades. Mais uma vez, eu repito, o apóstolo Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo. Então, o Espírito Santo nos dá poder para isso, para que a gente diga: não, eu não vou mais fazer, eu não vou mais praticar. Isso não é agradável a Deus, porque a própria palavra diz que a nossa natureza humana, os nossos desejos humanos, carnais, os nossos deleites humanos e carnais, a palavra diz que é contra Deus, que é inimigo de Deus. Então, nós, quando conhecemos o verdadeiro evangelho, quando nós conhecemos Jesus, nós não temos mais prazer em viver nas práticas carnais.
nas práticas humanas, que não é o diabo. E o próprio espírito, ele vai mortificando. Quem mortifica é o espírito. Não é um jejum, não é o batismo de água. O batismo de água não é nada na vida de um cristão, não significa nada. São rituais humanos, rituais de pessoas. Quem mortifica a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, é o Espírito Santo. É isso que a palavra nos ensina. Tome posse da palavra. Creia no que a palavra nos diz. E preste atenção, o que é que a palavra continua dizendo no verso 14. Aí a palavra diz, pois todos, todos, os que são guiados, nós somos guiados, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito, nós somos guiados através da palavra. E todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o que é ser guiado pelo Espírito? É viver pulando, correndo, gritando, falando essas línguas mentirosas que ninguém entende o que é que estão dizendo? Não, não é isso. Guiado pelo Espírito é você esmurrar o seu corpo e dizer não à tua natureza humana. Não alimentar a tua natureza humana. Alimentar o Espírito. E como é que se alimenta o Espírito? Esmurrando as tuas vontades, os teus desejos, teus deleites. É isso que a palavra nos ensina. Quando eu digo não à mentira, estou alimentando o Espírito, estou vivendo no Espírito. Quando eu digo não ao engano, à luxúria, à prostituição, aos vícios, eu estou dizendo não para a minha carne, para a minha natureza humana. E dizendo sim para o Espírito, estou vivendo no Espírito. É isso que a palavra nos ensina. Viver no Espírito não é essa mentira, esse engano, essas falácias, essas baboseiras que estão fazendo dentro das igrejas, mentindo, levando as pessoas para a perdição. Viver no Espírito é você dizer não a tudo aquilo que é desagradável a Deus. Aí quando você diz não, quando você esmurra as tuas vontades, quando você esmurra o teu corpo e o reduz ele à escravidão, você está andando no Espírito. Você está agradando a Deus através do seu corpo, através da sua mente, dizendo não, eu não aceito viver desta forma. Eu não aceito fazer isso que é errado. Eu não aceito viver numa situação que é desagradável a Deus. É isso que a palavra nos ensina. É isso viver no Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito é não viver a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, que a palavra diz que ela é contra a Deus. Ela não é a favor de Deus, ela é contra Deus. Não é o diabo, não é o Satanás. Ela é contra Deus. E se ela é contra Deus, ela é o próprio Satanás. Porque tudo que é contra a Deus é chamado de diabo e é chamado de Satanás. A nossa natureza carnal, ela é contra Deus. Ela é o Satanás. Por quê? Porque ela é contra Deus. Tudo que é contra Deus, tudo que é contra a palavra de Deus, é chamado de Satanás e de diabo. É isso que a palavra nos ensina. E a palavra continua no versículo 15. Preste atenção. Igreja abençoada do Senhor, geração eleita por Deus. Somos eleitos por Deus. Somos chamados filhos e herdeiros de Deus. Tome posse da palavra. Creia no que a palavra diz. E a palavra diz no verso 15, a palavra diz, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Olha que palavra tão grandiosa. Nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós tínhamos um espírito de escravidão. Mas agora nós temos um espírito de poder que está conosco, que está em nós. E é esse espírito que reduz essa natureza humana, essa natureza carnal. É esse espírito que mata, que esfraquece, que elimina
esses desejos carnais é através do Espírito. É isso que a palavra nos ensina. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Nós não somos escravos. Nós somos libertos do pecado, da condenação da morte, porque Jesus Cristo nos libertou há mais de 2000 anos atrás. Então, nós não temos um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, com medo, como diz aqui a palavra, para viver e outra vez atemorizados. E o que foi que nós recebemos? A palavra vai dizer, aí a palavra diz, mas receber um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E agora nós temos o espírito de adoção, morando e habitando em nós, um espírito de poder. E esse espírito de poder, ele nos dá capacidade para ter a certeza, a convicção que Deus é o nosso Pai, que nós temos um Pai, que nós somos herdeiros, que nós estamos na palma da mão do nosso Pai, que somos guiados pelo nosso Pai, como a palavra diz, se somos guiados pelo Espírito. Então, nós somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos, nós somos herdeiros. A palavra diz que nós recebemos um espírito de adoção. E por causa desse espírito, nós agora podemos clamar, Abba, Pai, meu Senhor. Tome posse da palavra. Não se sinta um coitado, não se sinta desprezado, não se sinta como se você não fosse ninguém. Você é valioso, você é precioso, você tem um Pai que cuida e zela de você. E preste atenção, tem um reino esperando por cada um de nós que somos filhos e herdeiros. Um Pai de braços abertos esperando por nós. É isso que a palavra nos ensina. Porque tem muitos e muitos cristãos se achando uns miseráveis, uns coitados, que sem ter o privilégio de ter a graça, o prazer de dizer, eu sou filho, você é filho de Deus. Tome posse da palavra. É a palavra que está falando que você é filho, que você é herdeiro. Se sinta um filho, se sinta um herdeiro, porque a palavra está dizendo e a palavra não mente. Agora eu preciso acreditar, eu preciso tomar posse desta palavra para mim. Nós temos um Pai, recebemos um espírito de adoção e agora podemos clamar, Abba, Pai, meu paizinho. É isso que a palavra está dizendo. E preste atenção o que é que a palavra diz no verso 16. Tome posse da palavra. Povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor, geração eleita por Deus. É isso que a palavra diz. E a palavra diz assim no verso 16. O próprio Espírito, esse Espírito que nós recebemos, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor que mora e habita em você, ele confirma na tua mente. Você é filho de Deus. Você é herdeiro. Não adianta pessoas falar que nós somos miseráveis, que somos coitados, que somos devedores. Não, nós não somos devedores. Os filhos de Deus não é devedor. Os herdeiros de Deus não é devedor. Por que não é devedor? Porque Jesus Cristo veio para esta terra para pagar todos os nossos pecados. Ele rasgou a nossa promissória de dívida e nos libertou da condenação da morte, das trevas. E hoje nós temos um Pai que não olha para o nosso passado, mas olha para aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E hoje, como filhos e como herdeiros, nós não temos prazer em viver nas práticas da carne. É isso que a palavra está nos ensinando. Tome posse da palavra. O próprio Espírito, o Espírito de Deus que está em você, que mora neste corpo, nesta carne, neste corpo que vai voltar para o pó. A palavra diz que o
próprio Espírito confirma ao nosso espírito, confirma ao nosso coração, confirma na nossa mente que somos filhos de Deus. Tenha isso na sua mente, tenha isso no seu coração. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é abençoado por Deus. Você já está unidas com Jesus. Aonde? Nas regiões celestiais. É assim que a palavra também nos ensina. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E a palavra diz no verso 17, e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Nós somos filhos, somos herdeiros. Quem está dizendo é a palavra. Somos filhos e somos herdeiros de Deus. Olha aqui, que coisa tão grandiosa, que palavra magnífica. Tome posse da palavra. Filhos de Deus, herdeiros de Deus. É isso que nós somos. Nós não somos miseráveis. Nós não somos coitadinhos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Ele quis assim. Então somos filhos, somos herdeiros, somos felizes porque estamos em Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. É isso que a palavra nos diz. Tome posse da palavra. Geração eleita, povo de Deus, geração do Senhor. É isso que a palavra nos ensina. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herderam com Cristo Jesus. Tudo aquilo que Jesus Cristo herdou é nosso, também é nosso. Somos co-herdeiro, é aquele que herda algo junto com outra pessoa. E tudo que era de Jesus, tudo que é de Jesus também é nosso, pertence a nós. No momento certo, na hora certa, estaremos no reino do nosso Pai, do nosso Deus. E Ele está esperando cada um de nós, porque somos filhos e porque somos herdeiros. E preste atenção no que a palavra continua dizendo. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora preste atenção neste final desta palavra. Se com Ele sofremos. Os apóstolos naquela época, para deixar esta palavra hoje para nós, eles sofreram perseguição, humilhação, apanharam, foram presos, morreram por causa desta palavra. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, se com ele sofremos, se por causa de Jesus nós sofremos. E hoje, aqui no Brasil, tem muitos crentes, pastores, bispos, diáconos, missionários, missionárias, fazendo coisas erradas e estão sofrendo. Mas não é por causa de Jesus. Aqui eles estavam sofrendo por causa da palavra, por causa de Jesus. Eles apanhavam, eles eram maltratados, humilhados, por causa de Jesus. E morreram por causa de Jesus. Hoje, no Brasil, muitos e muitos estão dizendo, eu estou sofrendo por causa de Cristo. Não, estão sofrendo porque estão andando na carne, fazendo coisas erradas. Por isso que estão sofrendo, mas não é por causa de Jesus. Sofrer por causa de Jesus é levar a palavra de Jesus e por causa desta palavra apanhar, ser maltratado, ser preso, morrer por causa desta palavra. Pode acontecer aqui no Brasil? Sim, até pode, mas ainda não está tendo isso por aqui. E eu creio que também não vai ter. Lá fora, na Coreia e em outros países, tem. Mas aqui não. E tem muitos crentes abrindo a boca e dizendo, eu estou na luta, eu estou sofrendo por causa de Jesus. Você não está sofrendo por causa de Jesus. Você está sofrendo por causa das suas práticas carnais, por causa das suas vontades e dos seus desejos. Não é por causa de Jesus. Por causa de Jesus é se alguém chegar e dizer, você não vai falar esta palavra. E você dizer, eu vou levar a palavra, eu vou falar a palavra. E por causa disso você apanhar, ir preso, ser chicoteado,
ser maltratado, ser humilhado, aí sim é por causa de Jesus. Não o que está acontecendo por aí. Pessoas fazendo várias coisas erradas e dizendo é por causa de Jesus. Não é por causa de Jesus, não. É por causa da tua carne. É por causa das tuas vontades. É por causa dos teus desejos carnais que tu estás sofrendo. Aqui era diferente. Eles realmente estavam sofrendo. Para deixar essa palavra conosco. Para esta palavra hoje estar aqui em nossas mãos. Para que hoje eu pudesse falar desta palavra. Eles sofreram, apanharam, foram humilhados, foram apredejados, foram enforcados. Tudo por causa desta palavra. Mas essa palavra hoje está conosco e temos liberdade para falar. Amém, igreja? Tome posse da palavra. Você é filho, você é herdeiro. E Jesus já pagou o teu preço. Você é livre. Livre para viver uma vida livre diante do Pai. Para dizer não aos desejos da carne, que é contra Deus, como a palavra assim diz, que é inimiga de Deus. Amém? Tome posse da palavra. Creia no que a palavra diz. Filhos, herdeiros, geração eleita, propriedade exclusiva de Deus. Somos exclusivos dele. É exclusividade. Foi isso que ele fez por nós. Amém. Tome posse dessa palavra.